poderem abrir o João capítulo 1, no verso 45. João capítulo 1, verso 45. Quem encontrou hoje não vou para o céu. Quem não encontrou hoje não vou também. Só baixei o versículo ainda. João capítulo 1, verso 45. Antes da leitura, já agradeço a minha Deus por essa oportunidade. Agradeço mais uma vez a confiança do nosso pastor. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Vamos lá. João capítulo 1, verso 45 diz o seguinte: E Filipe achou Natanael e disse, havendo achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Deus. O verso 46. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Nós estamos diante de uma palavra que demonstra muito e vai contra até nossos próprios pensamentos, nossas próprias convicções de algumas coisas. Que nós sempre olhamos para os lugares, esperamos que dos lugares venham coisas boas. Dos lugares venham pessoas boas. Dos lugares venham pessoas que possam fazer a diferença nas nossas vidas. E aqui nós estamos diante de uma palavra que já demonstra claramente uma discussão, uma conversa entre Filipe e Natanael. Filipe apresenta a Natanael, falando para Natanael que encontrou Jesus, o Nazareno, que Moisés dizia. E Natanael responde para ele, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqui nós entendemos que há lugares que nós olhamos para as pessoas e achamos, daquele lugar não vai vir nada de bom. Mas eu tinha uma lição para a gente aqui para o tema. Deus não escolhe lugares, Ele escolhe pessoas para fazer os ambientes diferentes. E é muito comum a gente observar e olhar para as pessoas, e as pessoas olhar para nós, e talvez em um lugar grande, um lugar onde tem muitas pessoas, e olhar e falar, ali vai vir um pregador, ali vai vir uma pessoa que vai adorar o Senhor em espírito e verdade, ali vai vir alguém que vai trazer uma palavra para o meu coração. E nós definimos os lugares, mas esquecemos que Deus não usa lugares, Ele usa ambientes e pessoas que estão nesse ambiente para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós observamos que Lucas, no capítulo 1, verso 26, José e Maria foram escolhidos na cidade de Nazaré. Uma cidade que aparentemente, como Natanael relata, que não vinha coisas boas de lá. Não vinha pessoas, não vinham coisas boas de lá. E ele fala mesmo, responde para Filipe, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, a fama que aquela cidade tinha era que não poderia vir coisas boas de lá. E eu tiro aqui para nós, para nossas vidas, não se preocupe com os lugares, se preocupe com as pessoas que Deus quer usar nos lugares que Ele quer fazer. Deus não está preocupado com paredes, com templos. Senão Ele não falaria para nós que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Ele está preocupado com a nossa vida, com o nosso ambiente, que é o Espírito Santo habita em nós, que é o corpo, que nós é o templo do Espírito Santo, para fazer morada, fazer uma habitação e fazer a diferença no ambiente onde nós estivermos. E ambiente não é lugar, ambiente é reunião de pessoas reunidas num propósito para adorar e louvar e bendizer aquele que é digno disso. José e Maria foram escolhidos numa cidade, a cidade de Nazaré, a cidade pequena. E dessa cidade, desse lugar, onde o próprio Natanael falou que não viria coisa boa, veio a promessa de alguém que mudaria a história, não só de uma pessoa, mas a humanidade inteira. Ali onde foi escolhido Maria e José, e hoje apareceu e falou que ela daria luz a um filho. Mesmo ela estando desposada do marido, estando noivo. E veio a promessa sobre a vida dela. E a promessa veio em um lugar onde as pessoas olhavam e não valia de nada. E assim não é diferente nas nossas vidas. A promessa vem, mas não se preocupe com o lugar onde você está. Se preocupe com a promessa que foi feita no lugar onde você está. Porque a promessa que Deus faz, ela não volta. A palavra que Ele dá não volta vazia. E vai ter um destinatário. O destinatário é o seu coração. E o propósito é o cumprimento dessa promessa. Se você continuar firme, se você continuar alerta àquilo que Deus tem para falar ao seu coração e aquecê-lo cada dia mais. Nós sabemos que Jesus nasceu aonde? Belém. Mas por que Ele é chamado Jesus?
de Nazaré. Ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito e voltou para Nazaré. E aqui nós tiramos uma lição muito simples. Não é o lugar onde você nasceu, mas é a promessa aonde ela foi feita. E a promessa não foi feita nos ambientes, mas foi feita no seu coração, na sua vida, para você poder fazer a diferença onde você estiver e o nome de Jesus sempre ser glorificado na sua vida. E não é para você receber glória, mas é o nome de Jesus que te chamou, fez a promessa e Ele vai cumprir até o fim da sua vida. Mas é nós que fugimos dessa promessa. Nós nos preocupamos com o ambiente, com o lugar onde nós estamos. Aleluia. Nós nos preocupamos as paredes onde nós estamos aqui reunidos. Mas eu alerto vocês nessa noite, nosso coração nessa noite, a promessa é maior do que o lugar. A promessa é maior do que o ambiente. A promessa é maior do que a sua vida. E Ele vai cumprir na sua vida. Jesus, uma certa feita, em uma pregação em Nazaré. E a gente sabe muito bem que Jesus veio para o que era seu, mas aqueles que eram seus não receberam. Ele veio para os que eram da promessa, para Israel. Ele veio para pregar o Evangelho para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas negaram isso. E a pregação que Jesus fez em Nazaré, Ele mesmo relata. Em Lucas, no capítulo 4, verso 24, nenhum profeta é recebido na sua própria pátria. Ele veio pregar, mas Ele não foi recebido. Ele veio pregar, mas aqueles que eram seus não receberam. Mas a nós que deu a oportunidade de receber o seu nome, nós somos feitos filhos de Deus. E mais do que isso, herdeiro da promessa de salvação para nossas vidas. Essa promessa não é uma promessa qualquer. É uma promessa de transformação, renovo. E trazendo para as nossas vidas um ambiente de salvação, de restauração. Nós precisamos todos os dias ser restaurados, transformados e alcançados por essa promessa. E a promessa que faz a gente esquecer que nós somos seres humanos, pecadores, e lembrar que Ele morreu na cruz para nos dar a vitória e o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. Não é por mérito nosso, não é porque nós somos mais belos, mais bonitos, falamos bem, pregamos. Não é por isso, não é porque nós louvamos, não. Mas é porque a misericórdia dele e a graça ainda nos alcança. Mesmo nós não merecemos nada disso, a graça dele nos alcançou. A graça dele está sobre a nossa vida e nos concede cada dia mais a oportunidade de estar diante da presença dele, bendizendo e adorando e lembrando que o nome dele está sobre todo nome e todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Nessa pregação que Jesus fez em Nazaré, muitos se maravilharam, mas muitos lembraram de onde ele tinha vindo. E nós trazemos para nós, quando nós falamos do amor de Jesus, as pessoas não olham a palavra que está sendo pregada, mas olham para onde nós viemos. Mas Jesus não está preocupado de onde nós viemos, está preocupado para onde nós iremos para fazer aquilo que Ele nos chamou. Ele não está preocupado de onde você veio, do pecado que você viveu. Ele está preocupado com o que Ele pode fazer daqui para frente na sua vida. Ele está preocupado com o que Ele pode fazer daqui em diante na sua vida, preparando o seu futuro, fazendo coisas novas, porque Ele é especialista em fazer coisas novas. Ele não vai trazer o passado para restaurar, não. Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida, e essa coisa nova Ele vai fazer porque Ele é poderoso, e o sangue dele foi derramado para fazer uma coisa nova no nosso coração. Ainda que muitos possam olhar para nós, mas nós temos um valor tão grande, uma importância na presença do Senhor, porque nós fomos pagos, fomos comprados com o sangue de alguém que não tinha nenhum pecado, mas morreu numa cruz para que a gente tivesse essa oportunidade. Nós fomos comprados por um alto preço. E eu falo, comprado por algo tão alto que não tem valor nenhum que estimule isso ou precifique aquilo que nós alcançamos pela misericórdia do Senhor, derramando a sua última gota de sangue para nos dar a oportunidade de estar aqui adorando, derramando a sua última gota de sangue para nos dar a oportunidade de poder prostrar diante dele e termos acesso direto ao Pai, sem precisar de um sacerdote, mas o Espírito Santo vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis.
precisamos ir oferecer sacrifícios, nós não precisamos mais oferecer sangue de cordeiro, porque o sangue do cordeiro vivo, eficaz, santo, puro, foi derramado, que não tinha mancha nenhuma, para nos dar a vitória, e nós podemos ter acesso direto ao Pai. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Nós adoramos ao Senhor, nós recebemos a unção do Espírito Santo, nós recebemos a glória do Senhor em nosso coração, e é isso que nos traz vida, e mais do que isso, nos traz vida em abundância na presença do Senhor. Entrando na história, João começa a relatar essa história. É diferente João de João Batista. João, aquele que ele mesmo relata que era um discípulo amado de Jesus. João Batista, o seu ministério foi muito curto. Ele preparou o caminho. Os fariseus vieram questionar: mas você é profeta? Não. Mas você é sacerdote? Não. Mas por que você batiza? Mas quem te deu essa autoridade, essa autonomia para poder fazer isso? Ele fala: eu batizo com água, mas havia um depois de mim que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas havia um que vai trazer um renovo na sua vida, que é o Espírito Santo da promessa no seu coração, e vai te fazer aquecer o seu coração, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, transformar a sua vida, transformar os seus caminhos e te conceder um destino melhor do que aquilo que você imagina. E João Batista, após batizar Jesus passou, um pouco depois, Jesus passou diante de João Batista, e João Batista falou: ó, aí vai o Cordeiro de Deus. E os discípulos que estavam com João Batista acompanharam, 2 discípulos que estavam com João Batista acompanharam Jesus. E aqui eu aprendo uma lição, algo muito interessante. Pessoas são chamadas por Jesus, mas o mais importante não é você acompanhar as pessoas, mas acompanhar Jesus que chamou aquelas pessoas. Quando João Batista falou isso, ó, Jesus está passando aí, os discípulos deixaram João Batista, mas ele não os impediu de ir. Ele não falou: ah, vocês são meus discípulos, ah, vocês fazem aquilo que eu mando. Não, ele sabia que Jesus era maior do que ele. Falou: pode segui-lo, porque ele vai saber o que vai fazer com a vida de vocês. E um desses discípulos era André. André foi um desses que acompanhou Jesus. E o mais interessante disso tudo, André acompanhou Jesus. Mas quando ele viu quem era Jesus realmente, ele tinha um irmão chamado Cefas, que era Pedro, que Jesus é o nome. Ele foi e anunciou para quem? Para o seu irmão, que Jesus ele tinha encontrado. E muitas das vezes nós nos preocupamos em alcançar o mundo inteiro, mas o da nossa casa nós não falamos de Jesus. Nós nos preocupamos em evangelizar pessoas fora, mas não se preocupamos como André se preocupou aqui. Primeiro ele falou de Jesus por irmão dele. Ele falou: Jesus, Pedro, vamos me acompanhar aqui, porque eu encontrei Jesus de Nazaré. Nós precisamos se preocupar cada dia mais com aqueles que estão dentro do nosso lar. Eles precisam da nossa ajuda, eles precisam de uma palavra de conforto. Eles precisam entender que esse Jesus salva, transforma, cura, liberta. Esse tal ainda leva para o céu. Eles precisam entender que nem isso nas nossas vidas, mais do que palavras, mas o nosso comportamento pode ter que demonstrar isso para aquelas pessoas. E Pedro acompanhou André. E quando Pedro chegou diante de Jesus, o nome dele era Cefas, ele falou: agora você não vai me chamar mais Cefas. Cefas quer dizer Pedro, na verdade, desculpa. Será chamado Cefas, quer dizer o quê? Pedro. O nome dele era Simão. E Jesus chamou ele de Cefas, que quer dizer Pedro. Deus deu uma nova direção para a vida de Pedro naquele momento. Quando nós ouvimos uma palavra e nós conduzimos a presença daquele que ministrou essa palavra, que foi Jesus, a nossa vida é transformada. Nós recebemos uma nova identidade e o nome de Jesus é glorificado em nossas vidas. E Felipe foi encontrado no caminho também. Antes deste questionamento, Felipe era da cidade de Betsaida. A cidade de quem? André e Pedro. O que eu acredito, vou conjecturar, fazer uma linha de raciocínio, não está descrito aqui. Se Felipe era da mesma cidade de André e Pedro,
automaticamente ele tinha ouvido que falar de quem era Jesus. E quando Jesus chamou, a primeira coisa que ele fez, seguiu. Ou seja, quando Jesus te chamar, você o conhece. Só siga, porque o propósito que ele tem na sua vida é grande. E ele vai fazer isso. Jesus não está limitado a nenhum raciocínio humano. Não está limitado ao nosso entendimento, não está limitado à nossa vida. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Independente se nós queremos ou não. Mas ele quer fazer algo na sua vida, deixa ele fazer. Porque a obra de Deus é perfeita, boa e agradável. E vai transformar os nossos corações. Talvez cumprir aquilo que nós queremos parece vantajoso para nós. Olhar para o nosso futuro e falar, nossa, eu tenho um futuro brilhante, eu posso planejar isso. Eu tenho dinheiro, eu posso planejar isso. Mas quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele faz coisas muito maiores ainda. E são coisas espirituais primeiro. Ele cuida da sua vida espiritual, cuida das suas emoções e depois cuida do seu material. Porque o mais importante para Jesus não é te dar riquezas aqui na terra, mas é riquezas no céu. Porque lá nenhum ferrugem nem vinho destrói. Após Jesus chamar Felipe e ele o seguir, Felipe encontra alguém no caminho, que era Natanael. Aqui nós entramos no versículo que a gente acabou de ler. Felipe anunciou para Natanael, falou, nós havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele anuncia para Natanael. E Natanael, a primeira coisa que Natanael fez o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O lugar pode ser ruim, mas é desse lugar que veio a nossa salvação. O lugar não pode trazer coisas boas, mas foi desse lugar que levantou um, que esmagou a cabeça da serpente, venceu a morte e o inferno. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós estivéssemos aqui cercando essa mesa e lembrando do sacrifício que ele fez na cruz, para hoje nos dar a oportunidade de participar dele, estar reunidos no nome dele, estarmos adorando o nome dele, estarmos à presença, se humilhando diante da presença dele, para que ao tempo dele ele exalte a nossa vida, não para que a gente possa mostrar que é melhor, para que a gente possa agradecê-lo pelo que ele faz, pelo que ele fez e pelo que ele vai continuar fazendo, porque ele ainda continua sendo Deus e vai ser hoje e ontem e será eternamente. Jesus Natanael encontra com Jesus. Coisas boas são forjadas em pessoas, não em lugares. Deus pode levantar daqui pessoas que pode fazer a diferença em uma nação. Deus pode levantar aqui pessoas que pode transformar uma multidão pelo poder da palavra que é no nome de Jesus. Deus pode levantar aqui pessoas que possam sair daqui e o nome de Jesus possa ser muito mais glorificado. Porque não é lugar que define a pessoa, é o nome de Jesus que define quem é a pessoa que ele vai fazer a obra. Natanael encontrou com Jesus. E aqui nós temos uma demonstração clara da onisciência e da onipresença de Jesus. Jesus dá as características de Natanael. Quando Natanael se aproxima dele, ele fala, eis aí um homem em que não há culpa. Natanael o conhecia antes mesmo dele se apresentar para Jesus. Jesus conhece o seu coração antes mesmo de você se apresentar para ele. Ele sabe quem é você, ele sabe o que você vai fazer, ele sabe como vai fazer na sua vida aquilo que ele quer fazer. Jesus não precisa de relatório nosso, ele sabe quem é você, ele só precisa que você confesse os seus pecados para que você possa alcançar a misericórdia que ele tem para as nossas vidas. E Natanael, Jesus responde para Natanael: te vi debaixo de uma figueira. Ou seja, Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira, mas ele não estava com Natanael, mas a onipresença dele estava.
independente de onde você estiver, se você clamar Jesus, a presença dele estará com você. Independente do ambiente onde você estiver, a presença de Jesus estará com você. Porque você não pode deixar jamais que os ambientes te moldem, mas que a presença de Jesus te molde o seu coração. E para finalizar, Jesus respondeu para Natanael: porque te disse, viste debaixo de uma figueira, você creu? Coisas maiores do que essas você vai ver. E o versículo 51, primeiro 51 diz: na verdade vos digo, e aqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Deus estava demonstrando para Natanael: daqui em diante, você creu no que eu falei para você, mas você não vai só crer, mas você vai ver o que vai ser feito daqui em diante. Deus está falando para nós essa noite: você crê no que eu estou falando, mas você não vai somente crer, mas você vai viver o que eu vou fazer daqui em diante na sua vida. Você vai ver o que eu vou fazer daqui em diante. Só confie os seus caminhos ao Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Provérbios capítulo 16 e verso 3 diz: confia as suas obras ao Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. E Jesus fala para nós, Deus fala para nós: pense os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim esperado.